Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de Química Básica. Dessa vez vamos falar sobre uma terceira função inorgânica, que são as bases de arrênios. As bases de arrênios podem ser chamadas de hidróxidos. Isso porque a definição de uma base de arrênios é uma espécie que, em água, libera um ânion específico. Esse ânion é o OH-, que nós chamamos de hidroxila. Outro detalhe importante, quando a gente fala de uma base de arrênios, estamos falando essencialmente de um composto iônico. É uma espécie que tem um cátion. Esse cátion pode ser um metal alcalino terroso, um metal de transição, e o ânion desse composto iônico é a hidroxila. A quantidade de hidroxila vai ser função da carga do cátion ali presente. A reação que acontece é essa daqui. Nós temos o composto iônico, representamos com uma seta, água aqui em cima. A água em cima da seta significa que ela é um solvente, ela não é um reagente propriamente dito. O único papel da água aqui é separar o cátion do ânion e envolvê-los. Então nós temos aqui o NaOH sólido, que forma o Na+ aquoso mais o OH- aquoso. Um outro exemplo seria com CaOH2. Aqui, para fazer o balanço correto de íons presentes, são liberados em solução 2 hidroxilas, ou se preferirem, 2 mols de hidroxilas para cada mol de hidróxido de cálcio. Mas a reação segue o mesmo padrão. Outra coisa importante, a quantidade de hidroxilas, na verdade, é a carga do cátion presente, porque cada hidroxila tem carga -1. Significa que, se eu tenho uma hidroxila, o cátion vai ter carga +1, para neutralizar as cargas. Se eu tenho 2 hidroxilas, a carga total negativa é -2, então a carga do cátion vai ser +2. Quando a gente fala sobre bases, é bom deixar claro que as bases são tão agressivas quanto os ácidos. A gente imagina, por exemplo, que o ácido é uma espécie agressiva e a base não, pelo contrário. As bases fortes, são tão agressivas quanto ácidos fortes, na verdade, até mais agressivas. E quando a gente fala de uma base forte ou de uma base fraca, estamos falando, na verdade, da quantidade de hidroxila liberada em solução. Não necessariamente a quantidade de hidroxila presente na estrutura, mas sim a quantidade de hidroxila que vai para a solução. Isso daqui está intimamente relacionado à solubilidade. Bases solúveis são bases fortes, porque liberam muito OH- em solução. Só um detalhe, como as bases são compostos iônicos, o seu estado principal é o estado sólido. Então não adianta, por exemplo, ter uma determinada base que tenha muita hidroxila na sua constituição, mas essa base ser insolúvel. Nós teremos poucas hidroxilas em solução, logo, essa base é considerada fraca. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, a ideia de um composto iônico, imagine que eu tenha esse retículo cristalino, onde cada uma dessas esferas aqui representa um cátion ou um ânion. Quando nós colocamos uma base em água, na verdade nós colocamos um cristal com esses íons bem arranjados tridimensionalmente. O que a água vai fazer, na verdade, vai ser separar esses íons. Quando ela tem muita facilidade para separar esses íons, nós dizemos que essa é uma base solúvel, consequentemente é uma base forte. Agora, se a água tiver dificuldades, essa base é pouco solúvel ou insolúvel, consequentemente nós temos uma base fraca. Com um cuidado com a palavra insolúvel, não existe espécie completamente insolúvel, só que eu estou utilizando o termo aqui insolúvel para muito pouco solúvel. Aqui nós temos alguns exemplos. O NaOH. O NaOH libera apenas 1 mol de hidroxila para cada mol de NaOH. Por outro lado, o MgOH2 libera 2 mols de hidroxila para cada mol de MgOH2. O AlOH3 libera 3 mols para cada mol de AlOH3. Qual é a base mais forte? Se uma base mais forte é aquela que libera mais hidroxilas, inicialmente eu posso pensar que o AlOH3 é a base mais forte. Só que o que determina isso é a solubilidade. O NaOH é uma base muito solúvel. O MgOH2 não é uma base tão solúvel assim, é considerada até uma base praticamente insolúvel. A mesma coisa o AlOH3. Então, embora para cada mol de AlOH3 sejam liberados 3 mols de hidroxila, na verdade muito pouco é liberado, porque é uma base pouco solúvel. A base mais forte é o NaOH. Tanto é que o NaOH é a soda cáustica, um material muito agressivo. Agora, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio são utilizados como fármacos, principalmente como antiácidos. O hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio é comercializado na forma de leite de magnésia. Nós conseguimos ingerir, por exemplo, essas bases e o efeito colateral não é tão danoso assim. Então, como que eu sei se eu tenho uma base forte ou se eu tenho uma base fraca? Essencialmente, se eu tiver uma base de metal alcalino, essa base de metal alcalino é uma base forte. Isso vale, por exemplo, para o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de césio.
Agora, se a base for de um metal alcalino terroso, nesse caso aqui, exceto berílio e magnésio, tá? Os demais alcalinos terrosos, eu considero essa base como sendo moderada, porque a sua solubilidade é moderada. Agora, se a base for de berílio, de magnésio ou de qualquer outro metal, alumínio, chumbo, ferro, níquel, enfim, qualquer outro metal, nós temos uma base muito pouco solúvel a ponto de ser considerada uma base fraca. Então, no exemplo anterior, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio são bases fracas. Se por um acaso fossem bases solúveis, seriam bases mais fortes do que o hidróxido de sódio. Porém, são bases muito pouco solúveis, portanto, são consideradas bases fracas. Um detalhe interessante é que quanto maior for o raio do cátion, isso para um determinado grupo de bases, eu posso considerar essa base como sendo mais forte. Isso porque quanto maior for o raio, mais fraco será o retículo cristalino. Se esse retículo cristalino é mais fraco, a água consegue separar o cátion do ânion com mais facilidade. Logo, eu tenho uma base mais solúvel, consequentemente, uma base mais forte. Agora, deixa eu mostrar para vocês uma tabela só para nós termos uma ideia da solubilidade relativa de algumas bases. Nós temos aqui 3 bases fortes, NaOH, KOH e CSOH. A solubilidade em gramas por litro não é a unidade mais adequada, mas serve para a gente ter uma ideia. Isso aqui é grama de soluto, grama aqui da base, NaOH, KOH, CSOH, por litro de solução. No caso do NaOH, a gente consegue solubilizar algo em torno de 1 kg. Com KOH, a gente tem uma solubilidade maior, afinal o raio do potássio é maior, o césio tem um raio bem maior, a solubilidade fica em torno de 4 kg por litro de solução. Quando a gente passa por esse conjunto de bases, que são as chamadas bases moderadas, a solubilidade diminui muito. No caso do cálcio, nós temos 1,65 gramas por litro de solução. O estrôncio, que tem um raio maior, a gente consegue solubilizar mais, algo em torno de 4 gramas. O bário, que tem um raio bem maior, a gente consegue solubilizar algo em torno de 40 gramas. Só que é muito menor quando comparado, por exemplo, com as bases fortes. As bases fracas, entretanto, a massa que a gente consegue solubilizar é muito baixa. Hidróxido de magnésio, 0,009 gramas por litro. Hidróxido de alumínio, 0,008. Hidróxido de ferro 2, 0,001. Hidróxido de ferro 3 é praticamente insolúvel, 0,000001 grama por litro de solução. Com isso, então, a gente tem uma ideia da solubilidade das bases e, consequentemente, da sua força. O que é uma base forte? Uma base de metal alcalino. Por quê? Porque é muito solúvel. O que é uma base moderada? Uma base de metal alcalino terroso. Mas como eu tiro berílio e magnésio, essencialmente é uma base ou de cálcio, ou de estrôncio, ou de bário. O que é uma base fraca? Uma base muito pouco solúvel. São bases dos demais metais, incluindo, por exemplo, todos os metais de transição, além de alumínio, bismuto, chumbo, enfim, outros metais que não são nem alcalinos terrosos, nem metais de transição. Visto então a parte da força, vamos passar para a nomenclatura, que no caso das bases é bem tranquila. A nomenclatura é a seguinte: hidróxido mais o nome do elemento químico, e eu posso utilizar o NOx, aliás, eu devo utilizar o NOx se for necessário. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Qual seria o nome dessa base aqui? Nós temos hidróxido mais o nome do elemento químico, sódio. Como o NOx do sódio é fixo, fica apenas hidróxido de sódio. Aqui nós temos, pelo mesmo motivo, o hidróxido de potássio. Eu não preciso indicar o NOx. Aqui nós temos o hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. Eu não preciso indicar a quantidade dos hidróxidos, porque se eu sei que é o hidróxido de cálcio, eu tenho um composto iônico de cálcio. E o cálcio apresenta carga 2+. O cátion cálcio apresenta carga 2+. O hidróxido de alumínio é o hidróxido OH- ligado ao alumínio. E o alumínio apresenta NOx 3+. Então eu tenho 3 hidroxilas nesse caso. O magnésio tem NOx 2+, eu terei 2 hidroxilas. Agora, quando eu utilizo metais de transição principalmente, eu tenho que indicar o NOx. Nesse primeiro caso, eu tenho o hidróxido de ferro 2, mas eu posso chamá-lo também de hidróxido ferroso. Uso o sufixo oso porque ele apresenta o menor NOx dentre os íons de ferro. No caso do FeOH3, eu tenho hidróxido de ferro 3, que eu chamo de hidróxido férrico, terminação com ico. No caso do composto de níquel, eu tenho hidróxido de níquel 2, no caso do NiOH2, ou hidróxido niqueloso. No caso do NiOH3, eu tenho hidróxido de níquel 3 ou hidróxido niquélico. É bem tranquila a nomenclatura de base.
E para finalizar a aula, deixa eu falar com vocês um pouco sobre amônia. No geral, os livros consideram a amônia como uma base de arrênios. Essencialmente, a amônia é um composto molecular, não é um composto iônico como a gente está acostumado no caso da base. Essencialmente, uma base de arrênios vai ser um cátion ligado à hidroxila. No caso da amônia, nós não temos isso. Mas como a amônia reage com a água, nós temos essa reação aqui. NH3 mais H2O formando NH4+, e OH-. Então, essencialmente, a amônia, ao reagir com água, libera OH-. É mais ou menos a definição de arrênios para bases. Então, a maioria dos livros considera a amônia como sendo uma base de arrênios. Na verdade, qualquer composto molecular que, ao reagir com água, libere OH-, a princípio, seria uma base de arrênios, porque se a amônia é considerada uma base de arrênios, qualquer outro composto poderia ser considerado. Porém, no geral, como base de arrênios molecular, normalmente só se fala da amônia. Nós temos aqui como produto o cátion NH4+, e o ânion OH-. Então aqui nós temos uma solução de hidróxido de amônio. Amônio é o nome do cátion NH4+, e amônia é o nome da molécula NH3. O hidróxido de amônio só existe em solução, ele não existe na forma sólida. Então, se você quiser ter hidróxido de amônio, só é possível ter uma solução de hidróxido de amônio. O interessante é que no laboratório, o que nós chamamos de amônia, pedimos, por exemplo, para o monitor pegar amônia, ou no roteiro pede para acrescentar algumas gotas de amônia, na verdade é a mistura do NH3 com água. O que nós temos, na verdade, é uma solução de hidróxido de amônio. A amônia é considerada uma base fraca. Isso porque aqui nós temos um gás e para que ela reaja com a água, nós precisamos borbulhar esse gás sob pressão. Esse processo não é muito efetivo, é muito dificultoso. Até porque se a gente abre o frasco e diminui a pressão, a amônia acaba escapando por ser um gás. Se você, por exemplo, já comprou amônia de farmácia, já deve ter percebido que ela tem um cheiro muito forte, bem característico. O que é esse cheiro? Quando você deixa o frasco aberto, você diminui a pressão e simplesmente o NH3 acaba escapando ali da solução. Se o NH3 escapa, nós temos uma quantidade menor de OH- presente no meio reacional. Então a gente considera a amônia como sendo uma base fraca, inclusive é um exemplo de base fraca. E lembrando que aquilo que nós chamamos de hidróxido de amônio nada mais é do que uma solução de amônia, de NH3, em água. Bom, pessoal, com isso então nós iniciamos e finalizamos a parte de bases de arrênios. A parte de hidróxidos foi bem rápida e bem tranquila. Se você gostou desse vídeo então e for professor principalmente, compartilhe com sua turma. Se você for aluno, compartilhe com seus colegas. Se gostaram do vídeo, dê o seu like, mas principalmente, se gostaram da proposta da Universidade da Química, se inscreva no canal.